única situação em que admite, quando o ofendido for funcionário público e a ofensa for relativa às funções. E a injúria? Bom, a injúria, como nós já vimos, é absolutamente incompatível com a exceção da verdade. A injúria é uma humilhação, a injúria é uma ofensa, e quanto a isso não há verdade nem mentira. Aliás, o fato que está por detrás daquela fala ofensiva, daquela expressão ofensiva, pode até ser verdadeiro, o que não tira o caráter ofensivo daquela manifestação. Então, a injúria é absolutamente incompatível com a exceção da verdade. O último detalhe a respeito dos crimes contra a honra é a questão da retratação. Retratação é desdizer, retratar-se é desdizer o que foi dito. Cuidado, retratar-se não é dizer, eu nunca disse nada, eu não falei isso. Retratar-se é desdizer, é dizer, olha, eu falei e agora eu vou desfalar, eu vou retificar a minha fala. É possível retratação nos crimes contra a honra? Apenas na calúnia e na difamação. A injúria atinge a sua honra subjetiva, o seu sentimento de autoestima, o seu sentimento de amor próprio. E isso não pode ser recomposto apenas com a mera retratação. É claro que se você se retratar da ofensa que lançou contra mim, eu posso até julgar que é conveniente te perdoar. Mas aí é outra coisa, é o perdão. A mera retratação, objetivamente considerada, só extingue a punibilidade. A retratação extingue a punibilidade, ou seja, termina o processo. A retratação extingue a punibilidade nos crimes de calúnia e de difamação. Então, se o sujeito que caluniou ou que difamou se retratar e o juiz considerar suficiente, Patrícia, mas e se a vítima não considerar suficiente? Pouco importa. A retratação não exige aceitação do ofendido. Se o autor da ofensa se retratar e o juiz considerar suficiente a retratação, está extinta a punibilidade. Ele pode se retratar até a sentença. Então, veja que é complicado. Você sabe que existe uma grande parte da doutrina que, inclusive, defende a descriminalização dos crimes contra a honra, defende que eles deveriam ser considerados meros ilícitos civis e que devia ser tudo resolvido ali em danos morais no âmbito civil. Mas enquanto isso não acontece, só nos resta ter os crimes contra a honra na ponta da língua, porque eles caem demais. Você tem alguma pergunta a respeito de crime contra a honra? Então manda aqui para o nosso e-mail, que é provafinal@lfg.com.br. provafinal@lfg.com.br. E fica aí com a gente, porque no próximo bloco, pergunte ao professor. Eu vou responder a todas as perguntas a respeito desse tema. Fica aí. Difamação, injúria, crimes contra a honra. Então esse é o tema da aula, esse é o tema do dia. E pergunta ao professor, manda tua dúvida, participa, não deixa de participar, você já sabe o nosso e-mail, é provafinal@lfg.com.br. Manda, escreve provafinal@lfg.com.br. E vamos ver então o que os candidatos pesquisados aqui pela nossa produção quiseram me perguntar sobre crimes contra a honra. Vamos ver? Como fica tipificada a situação de imputar alguém falsamente a prática de contravenção? É uma pergunta muito boa e eu agradeço já ao candidato a oportunidade de poder dizer aí para os candidatos do Brasil inteiro a resposta, porque ela cai demais, ela é importante mesmo e ela é uma pegadinha potencial. Imputar a alguém a prática de contravenção. Será que é calúnia? Será que é difamação? Será que é injúria? Bom, como a gente está falando aqui da imputação de fato, injúria não pode ser. Imputar alguém ali a prática, quer dizer, não é imputar uma qualidade, um atributo. É um fato, a prática de uma contravenção. Mas será que a gente fica dentro da calúnia? A calúnia, como a gente viu, é imputar falsamente fato definido como crime. E a pegadinha é justamente essa, porque a gente não pode esquecer que crime e contravenção são duas espécies normativas diferentes. Não são a mesma coisa. Quando se fala em infração penal, a infração penal engloba crimes e contravenções.
Mas quando a lei fala em crime, ela está excluindo contravenções. E você sabe muito bem que não se admite a analogia in malam partem, analogia de norma incriminadora. E é por isso que a resposta ao candidato só pode ser difamação. Essa é uma pegadinha conhecida e muito importante de concurso. Então, anota aí para não esquecer mesmo na hora da tua prova. Imputar alguém falsamente a prática de contravenção é difamação. E se a imputação não for falsa, continua sendo difamação, porque, como você bem se lembra, para difamação não se exige o requisito falsidade. Então, a pergunta aqui do candidato foi perfeita. A imputação de fato tipificado como contravenção, seja falso, seja verdadeiro, a imputação a alguém de fato tipificado como contravenção caracteriza difamação. Não é calúnia, não é injúria e, portanto, é difamação. Essa é a resposta à pergunta do candidato. Vamos para a próxima. Professora, se a acusação falsa de crime der origem a um inquérito policial, haverá calúnia? Muito bem. A pergunta é uma pergunta que começa a misturar outros tipos de parte especial que nós aqui não vimos, mas é muito importante, porque muitas vezes eles caem no concurso mesmo confundidos. Se eu, mais do que divulgar a terceiros que você cometeu determinado crime, por exemplo, eu começo a divulgar a terceiros que você, que é diretor de uma empresa, está cometendo determinado crime ambiental. Eu começo a divulgar, divulgo isso para a sociedade, começo a mandar e-mails a respeito disso. Isso é calúnia. Mas e se eu for instaurar um inquérito policial? Se eu for fazer um boletim de ocorrência imputando a você um fato tipificado como crime, continua sendo calúnia? O crime torna-se mais grave, até porque ele vira um crime contra a administração da justiça. O crime de movimentar a máquina do Estado, da persecução penal, seja pela instauração de inquéritos, seja pela ação, pela denúncia. Ou seja, dar origem à persecução penal contra alguém. Persecução penal vai desde a instauração do inquérito até a propositura da ação. Dar origem à persecução penal contra alguém, imputando falsamente um fato definido como crime, é mais do que calúnia, é um crime chamado denunciação caluniosa. Denunciação caluniosa. Ele é um crime contra a administração da justiça, um crime mais grave do que a calúnia, um crime com uma pena mais alta do que a calúnia, um crime de ação penal pública, ao passo que a calúnia, via de regra, é de ação penal privada, portanto, sofre, por exemplo, com a decadência. A denunciação caluniosa, não. Portanto, imputar alguém falsamente fato definido como crime, dando origem à instauração de procedimento investigatório ou procedimento penal contra a pessoa, configura denunciação caluniosa e não mera calúnia. Denunciação caluniosa que, portanto, absorve a calúnia. A calúnia fica absorvida. Agora, um detalhe interessante. Para calúnia, só vale a imputação falsa de fato definido como crime. Você está bem lembrado, porque eu acabei de responder ao candidato anterior. Acontece que para denunciação caluniosa, vale tanto a imputação falsa de crime, quanto a imputação falsa de contravenção. Então, notem que boa pegadinha de concurso. Para que haja denunciação caluniosa, é possível a existência de denunciação caluniosa, desde que haja a imputação falsa de crime ou contravenção, que dê causa à instauração da persecução penal contra a pessoa. Portanto, respondendo aí a pergunta do candidato, uma boa pergunta que mistura um pouco crimes contra a honra com crimes contra a administração da justiça, o crime aqui de dar origem à instauração do inquérito policial é denunciação caluniosa e não mera calúnia. Denunciação caluniosa que, portanto, consumirá a calúnia. Ok? Então, próxima questão. Professor, ofender alguém usando expressões racistas é crime de racismo? Muito bom. É uma confusão que a mídia
E aí, com todo respeito a esse, né, a esse veículo,